Nós tivemos uma novidade importante aqui em São Paulo hoje, que foi uma nova flexibilização, na verdade a revogação de uma restrição adicional que tinha sido colocada pelo governo do estado diante do avanço da pandemia, né? Então antecipou o fim do decreto que colocava todo o estado na fase vermelha do plano de flexibilização, no plano São Paulo, aos sábados, domingos e feriados. A medida tinha entrado em vigor no dia 25 de janeiro e iria ficar até o dia 7 de fevereiro, mas foi revogada hoje numa coletiva, não é? Então, como continua na fase laranja, ainda há restrições em relação a horários, por exemplo, às 8 horas da noite, interrupção aí de atividades dos bares e dos restaurantes, a volta às restrições que estava anteriormente. Há uma grande preocupação com relação aos reflexos que isso possa ter sobre a atividade econômica de um modo geral. A gente tem visto aí muitas reclamações, especialmente de bares e restaurantes, que eles têm de trabalhar com alguma previsão em relação à formação de estoques, a movimentação que possam ter no final de semana, e há bastante tempo eles vêm convivendo com essas restrições, que pegou alguns momentos aí até de feriado. Há uma reclamação geral em todo o país quando se impõem algumas restrições, porque nós estamos convivendo com essa situação desde março do ano passado, que foi quando começou de fato a pandemia no Brasil, e nós tivemos o anúncio das primeiras restrições, na época chamada de lockdown. Não chegamos ao nível que chegamos na Europa, mesmo nos Estados Unidos, como Nova York, que teve uma paralisação total da cidade, não é? Mas aqui no Brasil nós tivemos essas interrupções que afetaram muito a atividade em geral. Então há uma expectativa, inclusive no plano federal, quanto às discussões em torno do auxílio emergencial, que poderia voltar temporariamente para poder garantir um reforço de renda para a população desassistida, que fica sem emprego, muito em função até dessa situação, quando se fala em bares, restaurantes, turismo em geral, setor de serviços, você tem um desemprego muito grande, muita gente que trabalhava na informalidade que também não conseguiu uma colocação. Então, tanto o presidente, novo presidente da Câmara, como do Senado já admitiram a possibilidade de uma negociação do auxílio emergencial, ainda que de uma forma temporária, mas respeitando o teto de gastos. Então, essa é uma expectativa. E aqui em São Paulo, junto com o anúncio aí dessa revisão das restrições do Plano São Paulo, também foi antecipado aí um auxílio financeiro, né, uma linha de crédito para ajudar especialmente bares e restaurantes. E nós vamos falar sobre isso agora com a Patrícia Ellen, que é secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Secretária, boa tarde. Boa tarde, Denise. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ô, secretária, eu falava das reclamações, né, de bares e restaurantes, e até com razão, porque é quase um ano de restrições que nós estamos vivendo, quase um ano de pandemia. Todo esse processo começou em março do ano passado, né, nós já estamos no mês de fevereiro, e agora qual é o objetivo e quais serão as condições dessa linha de crédito? Nós fizemos aqui um esforço grande nesse momento, Denise, eu acompanhei um pouco da sua introdução, e de fato estamos num desafio muito grande, onde temos, por um lado, a esperança da vacina, que agora está virando vacinação. Tivemos um arrefecimento desse descontrole de crescimento da pandemia que tivemos no fim do ano, que agora nos ajuda a ter aí um olhar de retomada de funcionamento de estabelecimentos comerciais nos fins de semana. E precisamos acolher esse momento urgente dos empreendedores. Então, essa medida de crédito é uma linha emergencial no valor total de 125 milhões de reais, 25 milhões através do Banco do Povo, 100 milhões através da Desenvolve São Paulo, com condições especiais, enfocando principalmente nos setores mais impactados de restaurantes, bares, eventos, turismo e pequeno comércio. As linhas do Desenvolve São Paulo e do Banco do Povo têm diferenças, porque o Banco do Povo é um microcrédito orientado para o pequeno comércio, e a Desenvolve São Paulo tem um olhar para ainda pequenas empresas, mas de um patamar superior. E como é que vai ser o acesso a essas linhas de crédito e quando que elas vão estar disponibilizadas? Então, no Banco do Povo, nós temos o acesso através de toda a informação dentro do site do Banco do Povo.sp.gov.br, ou através do programa Empreenda Rápido, em parceria com o Sebrae. As linhas do microcrédito, com esse aporte de 25 milhões, são tanto para o microempreendedor formal como para o informal, PF ou rural sem CNPJ. Isso é bem importante, porque tem pouquíssimas linhas hoje no mercado que dão acesso a esse crédito para o microempreendedor informal. O custo delas é diferenciado, então o menor custo é de 0,35% ao mês. Temos também, inclusive, com o Sebrae, uma parcela dedicada a juros zero, e temos depois as taxas de 0,75%,
e 1% ao mês. Temos para o capital de giro carência, né, de 60 dias, e temos também o pagamento sendo realizado em 12 até 24 meses. Lembrando que, para o formal, nós temos aqui um limite de valor máximo de R$21 mil, e para o informal, o valor de R$15 mil. As linhas da Desenvolve São Paulo são para um patamar aqui de crédito superior e taxas também bastante competitivas, a partir de 0,8% ao mês mais a Selic, e com prazo de pagamento de até 60 meses, com carência de até 12 meses nesse caso, porque nós também estamos falando de valores superiores para micro e pequenas empresas com faturamento anual de até 4,8 milhões. Agora, há a possibilidade de acesso também daquelas empresas que têm algum problema aí de atraso de pagamento, de tributos atrasados. Inclusive, eu ia falar sobre isso, que débitos inscritos na dívida ativa, a dívida ativa também terão aí uma suspensão. Tem outras medidas além do crédito, mas especificamente em relação ao crédito, tem essa possibilidade? A medida, o que o setor nos trouxe muito sobre o crédito é a questão da negativação para novas linhas. Nós estamos trabalhando num diálogo tanto com os governos municipais como federal para conseguirmos ter revisões da negativação nesse período pandêmico. Um outro pedido que foi feito foi exatamente sobre a suspensão de protesto de débitos relacionados a tributos estaduais, né? Então, os que estão todos os inscritos na dívida ativa estadual terão aqui uma medida para dar fôlego às empresas com a suspensão do protesto para 90 dias, passando a vigorar já a partir do dia 4 de fevereiro. Lembrando que, nesse caso, essa medida é para todos os segmentos da economia. Agora, tem a questão também da conta de luz e de gás, é isso? Isso, esse foi um outro pedido muito importante dos setores. Nós já conseguimos, né, que a gente está atuando aqui dia e noite, uma aprovação dos serviços de gás e água. Então, para as operadoras concessionárias Sabesp, Comgás, Naturgy, Gás Brasiliano, nós temos já efeito imediato e até o final de março não haverá suspensão dos serviços de saneamento e gás canalizado e não haverá negativação por débitos nessas mesmas concessionárias até o final de março desse ano. Os estabelecimentos que tenham sido negativados por débitos durante o período da pandemia precisam repactuar seus acordos para que a negativação seja suspensa no caso deles também. E os débitos existentes, também é bem importante, vão poder ser negociados sem aplicação de multa e juros, com prazo de parcelamento de até 12 meses. Agora, secretária, a gente tem visto aí, vai haver até uma nova revisão, talvez na próxima sexta-feira, em relação à fase vermelha. Há uma preocupação com relação à baixada aqui, as praias que têm ficado lotadas, aquelas imagens que a gente tem visto com muita frequência. Se percebe um nítido desgaste em relação às restrições que são anunciadas pelo governo, não só o governo de São Paulo, mas no geral. A gente viu esse problema, inclusive em Manaus, que depois chegou a um colapso do sistema de saúde. São Paulo vai fazer um esforço para manter essa reabertura e flexibilização no que se refere ao aumento da oferta de leitos, por exemplo, caso não haja um retrocesso aí em relação à pandemia? Nós continuamos atuando nos leitos. Tivemos um desafio, o secretário Jean mencionou hoje na coletiva de imprensa, que nós não tivemos o recredenciamento dos leitos do estado de São Paulo pelo governo federal. Isso é bem grave, Denise, porque nós estamos operando num período urgente, onde os setores econômicos estão pedindo para manter seus serviços operando, a população está exausta, mas o vírus continua circulando. Nós precisamos continuar ofertando e operando com o sistema de saúde em sua capacidade máxima, dado que a pandemia continua tão presente, enquanto a vacinação está andando também devagar no Brasil, né? O governador mencionou hoje, 9 de cada 10 vacinas ministradas em todo o país são vacinas do Butantan, do estado de São Paulo. Então, isso provocou também que toda uma revisão ao nosso programa de vacinação. Nós precisamos de mais vacinas para o Brasil. Um país com o porte do Brasil não pode contar com uma única vacina. Nós precisamos de muito mais vacinas para acelerar esse processo de vacinação e assim ter o controle definitivo da pandemia. Essa é a medida econômica mais importante.
Porque a gente vê que tem uma desobediência mesmo, não apenas por parte de comércio, de serviços, mas também de próprios prefeitos em relação a algumas restrições. A gente percebe que esse esgotamento levou a essa situação. Não, então é importante que se garanta o atendimento e vacinação, né, que é tudo que a gente precisa, e tem sinalização aí de outras vacinas chegando também no país, que o Butantan não dá conta de tudo que precisa acontecer, não é? Então é isso, secretário, eu agradeço muito as suas informações. Patrícia Ellen, que é secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Uma boa tarde. Obrigada, Denise, muito obrigada a você e peço um esforço adicional de todos. Eu sei que está difícil, está todo mundo exausto, mas nós precisamos fazer esse esforço adicional para sairmos juntos e vivos dessa pandemia. Muito obrigada, e a verdade é essa: mortos não reconstroem a economia. A gente precisa estar vivo para levantar e sair dessa. Muito obrigada. Obrigada, secretária.